Renata, você tem detalhes também da situação aí dos kits, né, de intubação no país. A gente está tratando desse assunto desde o Prime também. É um assunto que está em destaque na mídia. O que mais que você traz sobre essa situação absolutamente surreal do nosso país? Mona, eu trago aqui uma radiografia para a gente entender exatamente como está essa situação no país. O presidente do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Carlos Lula, passou para a gente essa informação agora há pouco. Situação gravíssima, vamos lá. Segundo o CONAS, em pelo menos 10 estados nesse momento, a falta de 11 medicamentos do kit intubação e esse estoque, Molica falava, né, governadores dizem, estoque está baixo. Segundo o CONAS, esse estoque sobre esses 11 medicamentos, ele está com menos de 20 dias. Estoque crítico também, no caso dos bloqueadores neuromusculares, isso em diversos estados, segundo o CONAS. Então, não é só kit intubação o problema. E aí, o que eles fazem? Eles estão, claro, os secretários estaduais de saúde estão em consonância com os governadores, né? Molica trouxe esse panorama. O que o CONAS está falando? A gente precisa que o Ministério da Saúde faça essa requisição administrativa, ou seja, olhando aqui para o mercado nacional, peça todo o estoque de quem tem capacidade de produzir e faça um pedido conjunto de importação. Mona, Caio, Molica, isso é muito similar ao que aconteceu quando a gente teve o problema das seringas e das agulhas. Exato. Então, os estados teriam que comprar, mas diante de um problema, um gargalho da falta, o governo, então, entrou em ação, centralizou e fez essa compra. É basicamente isso que os estados estão dizendo que precisa ser feito agora. E aí, o que o CONAS nos diz, Mona? Que nesse momento não é uma falta de planejamento, mas é a falta de capacidade local para dar conta desse volume. Agora, Mona, o Ministério da Saúde divulgou uma nota hoje sobre esse tema. O que eles disseram? Que, até o momento, 24 estados e o Distrito Federal encaminharam informações sobre esse consumo mensal de medicamentos de intubação, que a análise, então, é feita pelo governo semanalmente com esses dados de consumo médio e o Ministério aplica os critérios objetivos, segundo o Ministério, para fazer essa distribuição. E informou que, nessa quarta-feira, foi feita uma requisição administrativa de 665.507 medicamentos de intubação para um período de 15 dias. Então, o Ministério está dizendo que já está fazendo algo nessa linha. A gente precisa entender se isso vai ser suficiente. Pelo que os estados estão dizendo, a situação é muito grave, a gente corre o risco de ter falta de medicamentos no curto prazo. Mona? Absolutamente inacreditável, mas é real. Para você que ligou a televisão agora, é exatamente sobre isso que nós estamos falando. Está faltando medicação básica para entubar as pessoas que estão em estado grave, que já estão sofrendo, que já estão com dores, que já estão sem conseguir respirar. Em muitos casos, essa é a situação da saúde no nosso país nesse momento. E, Caio, quero te ouvir. Todas essas informações que nós estamos passando estão fartamente aí na apuração de muita gente hoje. Hoje a gente tem detalhamentos que revelam o quão urgente é a aceitação do fato e a solução de medidas. A gente sabe que vacina imediatamente não resolve, porque não tem suficientemente. Não tem o que fazer a não ser o tal distanciamento, isolamento social. Até o futuro ministro falou isso, mas veio com a história de distanciamento inteligente. Eu não vi relato de distanciamento burro. Em nenhum momento da pandemia isso não aconteceu.